Joia. Então, muito boa noite a todas. Eu me chamo Caroline Souto, sou fundadora do Ecossistema Angatu. Angatu, em tupi, significa alma boa, felicidade e bem-estar. Nós somos um hub, um ecossistema voltado para desenvolvimento humano. Então, com muita alegria, a gente abre esse Conversas Conscientes sobre mulheres na liderança, com a presença da Sabrina e da Marta aqui conosco nessa noite, e abrindo espaço para ouvir a experiência da Marta aqui, né, que traz uma riqueza, né, de múltiplas perspectivas da mulher na liderança. Sabe, eu vou passar para ti para tu poder dar teu boa noite e apresentar a Marta, e aí depois a gente segue aqui juntas. Ótimo, feliz por estar aqui mais uma vez no Conversas Conscientes da Angatu, né, na presença da Carol. Acho que a gente tem usado esse espaço de forma recorrente para trazer essa consciência e a relevância dos temas que nós temos em comum, né? E hoje esse prestígio da gente ter conosco a Marta, que é uma liderança, uma mulher inspiradora e obrigada também por estar conosco, Marta, é sempre com muita generosidade, né? Eu acho que não tem aproximação que eu tenha feito com a Marta, que ela tenha colocado alguma restrição. Então, agradecendo desde já e fazendo uma apresentação. Habitualmente, a gente apresenta, né, uma liderança dentro das suas características de uma executiva de tecnologia com uma experiência de mais de 13 anos liderando equipes de alta performance, é advogada de formação, mentora, sempre transitando por cargos de alta liderança, a cargos designados à estratégia, né? E sempre conectada com essa experiência global. Mas eu também gostaria de apresentar a Marta sob uma outra perspectiva, né? De uma mulher forte, uma mulher que inspira, uma mulher que tem coragem dentro das suas relações, que mais do que ser uma inspiração de um ideal, é aquela Hum, mulher mão na massa que faz a coisa acontecer e que transforma os nossos ambientes, tanto corporativos, institucionais, mas também nas nossas relações pessoais. Então, é um presente para a gente te ter conosco, Marta. E vamos aproveitar um pouquinho dessa jornada. Vai passar muito rápido. Então, seja uhum. bem-vinda mais uma vez. E também deixo aí para tua apresentação complementar na medida que tu for interagindo conosco. Tá no mudo, Marta, deixa eu te ajudar aqui. Ah, deu, obrigada. Não, obrigada, primeiro, né, pelo convite, Carol, te conhecendo, né, agora, mas sabendo aí da tua liderança dentro desse projeto, incrível, fico muito honrada com o convite, e a Sabrina, né, minha conhecida aí de longos tempos, na jornada, tanto como advogada, mas posterior também, uma pessoa que eu admiro pela competência, liderança em todos os espaços que ocupa, então, muito generosas as tuas palavras e obrigada a todas as gurias que estão aqui, né, essa noite para gastar um pouquinho desse tempo, investir um pouquinho desse tempo, Hum, né, hum, nessa conversa com a gente. uhum. Que bom. Marta, a gente normalmente nós temos um roteiro aqui, mas ele é muito livre, então também todos que estão aqui conosco, se quiserem aproveitar esse momento para fazer alguma pergunta, para trazer alguma consideração, esse é sempre um espaço em que a gente vai construindo juntos. Então eu tenho um roteiro aqui, eu vou te fazendo algumas perguntas. Sabe, também sinta-se muito convidada aqui para trazer as tuas considerações e conversa dentro da nossa conversa. E a gente vai construindo e costurando o nosso diálogo juntas. Pode ser? Joia. Então, a gente vai cuidando um pouco dos microfones também, porque a gente sabe que esse horário tem sempre muito movimento, né? Onde a gente, dos nossos espaços, então a gente vai ajudando a manejar os microfones de todos. Marta, a minha primeira pergunta aqui para ti é um tema que eu e a Sabri a gente vem conversando bastante, que é a mulher ocupar o seu próprio lugar, né? E um tema que a gente tem uma enorme curiosidade é quando a gente olha a diferença de ocupar um cargo de liderança e ocupar o seu próprio lugar como líder.
que tu vê esse tema e se tem alguma diferença na tua perspectiva? Nossa, eu acho que tem diferença, sim. Gosto muito Uhum. dessa pergunta, porque foi uma pergunta que eu mesma enfrentei, né? À medida que eu fui conquistando cargos maiores né, para quem eu acho que a maioria de vocês não me conhece, então eu comecei como advogada, saí de um grande escritório de advocacia para uma empresa de tecnologia que é a Topworks. Eu montei o jurídico, então fui para a diretoria jurídica. Naquela época 13, quase 14 anos atrás, mas já para integrar também o time de liderança da empresa no Brasil, porque a ideia era continuar crescendo, a TOTOR é uma empresa global. A partir daí, ocupei concomitantemente por um tempo diretoria de recrutamento, depois saí da diretoria de recrutamento, achei que a vida no jurídico ia acalmar, e fui convidada para ocupar o cargo de CEO da empresa no Brasil, fiquei nesse cargo por quase 6 anos, e depois assumi a diretoria de engenharia da América Latina, depois de uma mudança organizacional. E hoje eu estou trabalhando diretamente com o nosso CEO, como Chief of Staff, chefe de gabinete, como, né, nosso CEO Uhum. global. Então, assim, foram vários degraus. E eu acho que quando eu cheguei, eu fui respondendo algumas dessas perguntas meio que intuitivamente, mas quando eu cheguei no cargo de CEO foi quando eu me fiz justamente essa pergunta que tu fizeste, né, sobre ocupar o lugar. Eu lembro que eu fui fazer um coaching porque eu queria saber como é que eu ocupo essa cadeira. Eu sinto que ela existe, mas que eu não tô Uhum. ocupando a cadeira inteira, né, toda como eu Uhum. poderia. E eu acho que, assim, um cargo de liderança, ele é uma concessão, né? Ele tem uma descrição, existe uma expectativa, mas a presença Uhum. nesse cargo de liderança, ela é sobre apropriação, porque o cargo ele vai te dar o título, ele vai te dar uma autoridade formal, né? Porque esses cargos existem, todas as organizações são desenhadas ali, mas ocupar o lugar é de fato tu entrar nele com as tuas características, com as tuas competências, formar presença executiva, construir Uhum. clareza do teu valor, do valor que tu entrega com as tuas Uhum. competências para aquele contexto e, e realmente assumir a autoria das decisões que tu toma nesse lugar, né? Eu acho que passa por entender o que tu traz e o que tu acredita, como é que tu acredita que esse lugar como líder deve ser ocupado. E esse Uhum. processo, do jeito que né, eu fui construindo os entendimentos ao longo do tempo, tanto para a minha jornada, mas para as outras pessoas que eu desenvolvi ao longo do tempo, ele é um processo que alinha muito de perto o entendimento de negócio, porque é impossível a gente liderar e ocupar esses lugares se a gente não entender qual é o valor que a gente quer entregar, e esse valor tem que ser um valor reconhecido pelo negócio, né? E Uhum. autoconhecimento, porque é justamente onde a Uhum. gente vai conectar o esforço que a gente vai fazer no lugar Uhum. onde ele tem o maior potencial de gerar resultado, né? Porque a descrição dos papéis de liderança, em geral, são bem genéricas e cada pessoa vai imprimir a sua identidade. Então, acho que entender como as tuas competências podem gerar impacto nesse lugar e Uhum. usar isso a teu favor é o que te dá segurança e com o tempo vai te Uhum. permitindo tomar propriedade mesmo dessa Uhum. jornada e ocupar esse lugar. E eu acho que tem uma coisa que é uma chavezinha importante Uhum. também de virar. Eu acho que para a gente poder ocupar um lugar de liderança, assim, com toda a presença que ele existe, a gente precisa sair do lugar da executora excelente, sabe? Uhum. Uhum. Porque eu acho que todas nós, quando a gente começa a ganhar um pouco mais de proeminência na carreira da gente, nos Uhum. primeiros momentos da nossa carreira, a gente vai sendo reconhecida por executar bem um Uhum. papel. Mas muitas vezes pela nossa excelência técnica, num papel de contribuidora individual, Uhum. né? E Uhum. eu acho que é muito importante a gente entender realmente a necessidade de mudar essa chave, de entregar resultados perfeitos no prazo e tal, para o momento de construir visão estratégica, de direcionar Uhum. o negócio e de habilitar outras pessoas. Porque tu pode ter um papel de liderança e não liderar, e continuar sendo um contribuidor individual, né? Então, liderar é Uhum. justamente sobre isso, sobre
ter Uhum. visão, construir conexões estratégicas e habilitar além daquela execução. Entender isso é super importante para entender como a gente vai direcionar o esforço da gente e sentar Uhum. nessas cadeiras com tudo que a Uhum. gente traz, né, para esses espaços. Uhum. Marta, é só essa tua resposta já dá um nosso Conversas Conscientes inteiro. Tu falou uma coisa aqui que ficou comigo, Marta, que eu acho que eu nunca tinha pensado dessa forma. E aí, sabe, veja como isso chega para ti também, que é ocupar o seu próprio lugar e assumir a autoria das suas decisões. Meu Deus, isso é muito potente, Marta, porque a gente vê isso, né? A gente trabalha com mulheres e tu, provavelmente na tua carreira, tu deve ter visto muito isso, a mulher, delegando talvez a autoria. Não, mas isso não foi bem assim. Não, mas o time ajudou. Não, mas é o teu lugar, o teu lugar. E aí, quando tu olha assumir a autoria das suas decisões, parece que isso traz potência para a atuação da mulher na liderança, né? Traz potência para a atuação da mulher na liderança. E querer decidir, né? Acho que querer se colocar nesse lugar. Eu sempre conto uma historinha de que quando eu tinha 7 anos, faz tempo, tá, gurias? Quando eu tinha 7 anos, eu fiz uma atividade na escola com a professora sugeriu uma atividade que eram vários envelopes, cada um com, né, a gente fazia cada um com o nosso nome, enfeitava e deixava ali, e durante um dia os coleguinhas pegavam um papelzinho e botavam ali com alguma qualidade tua. E Uhum, daí, no final, no dia seguinte, a gente sentou numa rodinha para abrir os nossos envelopes. E eu não sei quantos papeizinhos tinha no meu, mas eu só consigo me lembrar de um, que era Mandona. E com 7 anos, né? E eu lembro que eu fiquei muito chocada com aquilo, me bateu muito, tanto que eu nunca esqueci disso. E ao uhum, longo da minha vida, em vários lugares, em vários momentos, principalmente na vida escolar, sabe aquela coisa líder de turma, líder de equipe, líder. Eu tentei me retirar desses lugares porque eu não queria provar, eu queria provar que eu não era a mandona. Acho que eu me uhum, tirei desses espaços de decisão, sabe? uhum, E na minha jornada como liderança, teve um momento de reconhecer isso e de dizer para mim uhum, mesma, não, que eu quero ser dona dessas decisões, uhum, que eu uhum, quero direcionar, que eu acho que eu tenho competência para isso, que uhum, eu posso e assumir de volta, né? Acho que todo mundo faz esse momento. Eu comigo sempre conecto uhum, com essa história, porque foi uma coisa que me marcou muito, né? E eu fui lembrar dessa história depois de muitos anos tentando, né, nessa jornada que eu falei de autoconhecimento, que a gente uhum, conecta, né, com a jornada uhum, profissional, de liderança da gente. Eu fui me lembrar desse episódio e é muito engraçado, uhum, né, porque de todos os papeizinhos que estavam ali, o que eu me lembrei foi mandona, e isso teve muitos reflexos, assim, como eu me conduzi uhum, e me coloquei ou não me coloquei em posições de liderança por muitos anos. uhum, uhum. Sim. Sim, e aqui tu, com essa história, tu reforça, tu nos trouxe também um outro presente, que é a visão do autoconhecimento na formação, da nossa Constituição enquanto líder, né? A gente fala um pouco sobre isso, mas parece que é uma coisa que é intangível, mas ela, na tua história, tu traz uma coisa muito, uma influência da tua história muito concreta, assim, e de como isso foi importante para ti desvelar e revelar isso, né? O impacto disso na tua atuação como uma mulher adulta, né? Que importante isso. É Importante. muito, é muitíssimo importante. Eu sempre falo que ah, os primeiros presentes que eu tive na vida foram alguns desses exercícios, assim, tempo que me foi dado e oportunidade que me foi dada de olhar para mim, né, como Uhum, líder. E às vezes a gente uhum, não entende, né? A gente começa a fazer alguns testes, a gente começa, colocam a gente em alguns programas de liderança, e no final das contas é sobre construir um plano para a gente mesmo. E, uhum, e a gente às vezes vai com uma expectativa de que nos ensinem alguma coisa, mas de novo, o que podem nos ensinar é genérico, né? Eu acho que o que a gente uhum, conhece sobre a gente é o que a gente traz de mais autêntico, de mais poderoso, né? Que é justamente entender como a gente, conhecer as nossas forças para que a gente possa aplicar. Então, uhum, esses foram grandes presentes. Eu não acredito de verdade em jornadas de liderança de sucesso e autênticas
sem autoconhecimento, né? Uhum. Quer dizer, vai haver líderes, Uhum. mas talvez sejam mais gestores controladores do que Uhum. propriamente líderes que inspiram. Então, eu acho que se a gente quer ser uma liderança habilitadora, inspiradora, a primeira, acho que é um passo habilitador para a gente, mas é também um passo de responsabilidade que eu reconheço, porque a partir do momento que a gente lidera, a gente impacta outras pessoas, né? E se a Uhum. gente não se conhece, a gente também não consegue exercer empatia em relação ao outro, Uhum. à outra, né? Sim, Então, eu acho sim. que quem se conhece se torna uma líder melhor também. Uhum. E o terceiro ponto que eu preciso repercutir aqui contigo, só dessa, imagina só dessa tua primeira resposta, né? Que foi a tua clareza sobre sair de uma gestora que executa, uma boa executora, para uma gestora estratégica, para uma líder estratégica. Então, aqui tu já diferencia gestora executora de líder estratégica a partir da visão estratégica, a tua capacidade de habilitar as pessoas para exercer o Uhum. trabalho e o exercício das conexões estratégicas. Então, tu traz três temas assim para que também contribuem com ocupar o seu lugar. E eu queria te pedir para contar um pouquinho mais sobre isso, porque isso conecta direto com o tema influência, né? Então, assumir a autoria, autoconhecimento, e esses três temas parecem que repercutem lá na influência, na tua melhor influência, digamos assim. Acho que tem uma. A gente tem um pouquinho de tempo, então eu vou ir refletindo, né, Tá? sobre isso. Eu acho que essa coisa de habilitar os outros foi talvez uma das primeiras chaves que virou, sabe? Porque quando eu entrei como advogada, né, como diretora jurídica, eu entrei numa empresa de tecnologia. Então, acho que por muito tempo eu fui conhecida como uma pessoa que era uma referência técnica, porque afinal de contas, dentro de uma empresa de tecnologia, eu era advogada, eu era que tinha o conhecimento jurídico, era uma pessoa de entrega sólida, Uhum. mas muito cedo eu entendi que só essa entrega não ia me ajudar a fazer coisas muito maiores, né? Se eu Uhum. quisesse. E eu tinha ali também uma expectativa de integrar o time de liderança da empresa, ajudar na ampliação da operação no Brasil. Mas ali eu entendi que se eu ficasse só naquilo que era o meu esteio, e por muito tempo eu me apoiei muito, sim, na minha capacidade de entrega dentro daquele meu conhecimento técnico específico, eu podia fazer isso muito bem, mas eu podia passar uma vida dando um monte de parecer excelente, revisando contrato complexo, no prazo, sem ampliar o meu impacto, sem ter Uhum. influência em outros Uhum. lugares, né? E daí, tu falaste de influência, né? Eu acho que nesse processo de me observar no contexto com relação às expectativas que existiam também de mim de influenciar esse crescimento da empresa, eu entendi que outras habilidades eram importantes Uhum. de desenvolver, né? Para além desse meu conhecimento técnico, dessa credibilidade que eu trazia quando eu falava de temas jurídicos. E daí, quando eu fui fazer esses primeiros testes, uma das coisas que apareceu é que eu era uma pessoa analítica, né? Eu era uma pessoa muito capaz de reunir dados e montar um caso forte, mas eu tinha dominância e influência relativamente baixos. Uhum. Claro, eu acredito muito que a gente precisa se desenvolver através das nossas forças, que esse é o melhor caminho, né? Uhum. Mas, assim, não é que necessariamente influência e dominância não fossem coisas que eu soubesse fazer. Eu acho que eu só não estava usando as minhas forças para desenvolver elas, né? Então, Uhum. eu comecei a trabalhar com coisas que eu sabia fazer bem. Por exemplo, na minha comunicação, mas entendendo que a minha comunicação, antes muito baseada em dados, ela precisava ser mais assertiva para eu, de fato, conseguir dar um direcionamento. Uhum. Eu tive que começar a me sentir mais confortável, né, falando nisso, em prover direcionamento, em decidir de fato. Porque a Uhum. gente vem desse lugar, né? Às vezes, como mulher, a gente tá, tá querendo ser aceita, a gente não quer chegar muito forte, e a gente esquece que, como líder, como alguém que quer influenciar outros contextos, às vezes é esperado de ti um direcionamento.
As pessoas Uhum. veem como um alívio quando tu decide alguma coisa Uhum. que habilita elas, que desbloqueia, né, um caminho. Então, isso eu me dei Uhum. conta, eu lembro. Sabe quando a gente lembra de momentos na Uhum. vida da gente que desbloquearam Sim. várias coisas? Para mim, esse momento de entender, não preciso ter medo de decidir, eu não preciso ter medo de direcionar. Isso não quer dizer que eu não sou colaborativa, por exemplo, porque eu prezo muito Uhum. por ser uma líder colaborativa. Mas a Uhum. gente ouvir diferentes perspectivas, a gente criar decisões que levam, né, perspectivas diversas em conta, não significa, ainda que não exista num grupo, uma pessoa que está melhor posicionada e que tem Uhum. atribuição de decidir. E se essa pessoa Uhum. era eu devia começar a fazer isso de fato. Eu acho que comecei a entender também os interesses em jogo no contexto, né? Uhum. E articular Sim. eles. Porque a gente liderar e influenciar é um jogo de articulação de interesses, é um jogo de trocas, né? Tá Uhum. todo mundo ali dentro do contexto corporativo ou qualquer que seja a organização ou o ecossistema em que tu está envolvido, tentando realizar alguma coisa. Então, sempre Uhum. vai ter alguém que te ajuda a realizar o que tu precisa e alguém a quem tu possa ajudar. Entender esses fluxos de interesse, esses fluxos de valor, é muito importante para a gente usar aquilo que a gente já tem, que às vezes é o Uhum. conhecimento técnico, começo de tudo, né? É aquela coisa que é a nossa base, mas a gente tem que começar a usar essa nossa base de outras formas e, e trocar, né? E fazer isso circular entre mais gente. E daí eu comecei também a mapear coisas fora da minha área de controle, mas que eu poderia influenciar. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um framework, um modelo, que é o círculo de controle, e ele basicamente são três círculos, né? O do meio, ele é as coisas que eu controlo. Então, basicamente, são as coisas que eu tenho que fazer, as que eu posso fazer, decidir, determinar, e esse é o meu espaço. O círculo logo em seguida, né, imediato, ele é o meu círculo de influência. Então, assim, eu não Uhum. tenho poder de decisão sobre essas coisas, mas eu posso influenciar. Isso te ajuda a Uhum. entender com a expectativa certa como é que tu pode atuar em relação a cada uma dessas coisas. E daí Uhum. tem o terceiro círculo fora, que é aquilo que eu nem controlo e eu nem influencio. Então, eu não gasto minha energia lá. Eu vou gastar Uhum. minha energia na do meio, eu vou gastar minha energia no logo seguinte, né, para influenciar. E daí talvez eu vou trazer coisas que estão mais fora para perto. Mas eu Uhum. acho que tem todo né, tem todo um processo aí da gente começar a entender, criar o caminho, ler contexto e conectar as nossas forças para pragmaticamente mesmo a gente começar a ampliar a nossa a nossa influência, né? Eu acho Uhum. que todo mundo tem essa capacidade. Nem todo mundo quer fazer isso e é super ok se tu não quiser Uhum. fazer isso. Mas se Uhum. tu quiser, tem caminhos, mas esses caminhos, sim, te tiram daquele lugar, né, de quem trabalha e executa de forma isolada para um lugar em que tu tem que conhecer os fluxos, né, por onde o valor transita, os interesses transitam, comunicar bem e começar, Uhum. de fato, a promover trocas no ambiente que te levem a ter um impacto maior. Uhum. Sim, é uma transição, né, na liderança quando a gente solta a parte técnica, Marta, para acessar esse espaço mais de influência política. E a gente acha que política é uma coisa, um termo ruim, não tem, mas tem, faz parte da construção dos relacionamentos. Politicagem é outra conversa, mas isso faz Outra parte conversa. dos relacionamentos, e quanto mais a gente está perto do nível estratégico, mais as relações, essas articulações, elas passam a ser importantes, né? Acho que tu traz um tema que é também se observar quando a gente vai passando de nível. Muitas Uhum. mulheres que ocupam posição de liderança não percebem que passaram de nível. É, E sabe, às vezes a gente aprende lendo livros, às vezes a gente aprende com gente muito uhum, experiente, e às vezes a gente aprende na sabedoria que vem de casa. Assim, eu nunca esqueço uma vez quando eu estava, nessa posição ainda de diretora jurídica e que uhum, aconteceu uma coisa
aconteceu uma coisa, houve um problema, tá? Houve um problema, houve uma confusão, uma pessoa que estava dentro do meu time cometeu um erro e Uhum. a gente tinha uma certa urgência, realmente não tinha tido tempo de revisar o que a pessoa tinha feito e aconteceu, né, um erro. Eu fiquei extremamente frustrada com isso, porque eu me Uhum. senti muito responsável. E daí eu Uhum. lembro que no meio dessa minha frustração, a sabedoria de casa, foi meu marido sentado no sofá comigo me perguntando: e o que que é esperado de ti na tua posição que tu Uhum. faça em relação a isso? E eu falei, Uhum. né? E ele disse, tá, e tu fez isso? Eu disse, não, foi real, foi tudo o que eu fiz. Né? Todas as perspectivas, tomei Uhum. ação imediata, fiz Uhum. planos de contenção, fiz planos, Uhum. né? Mapeei cenários. Ele disse, bom, então é isso, né? E daí, nesse contexto, obviamente, nessa altura tinha alguém acima de mim com expectativas maiores, tinha pessoa abaixo de mim que cometeu erro, mas também não fazia sentido punir naquele momento, porque a gente estava num momento de pressão e a pessoa estava aprendendo também. Mas eu acho que é muito Uhum. interessante, você falou de pular de nível, né? Eu acho que essa é uma pergunta que eu me faço em todos os níveis, né? O que que é Uhum. esperado de mim e se eu Uhum. estou realmente olhando para isso Uhum. e entregando de Uhum. forma compatível com aquilo que a posição que eu ocupo, né, faz com que Uhum. esperem Uhum. de mim. Uhum. Sim, isso é um outro nível de consciência, né? Essa pergunta, Marta, a gente poder se perguntar cada vez que a gente sobe de nível, parar e olhar e dizer assim, tá, mas o que que é esperado de mim agora? E não é só de entrega, né? É de linguagem, de comportamento, de postura. E aí a gente vai entrando aqui para um outro bloco dentro da nossa conversa, que é sobre voz e voz, eu chamei de voz, posicionamento e poder, que ocupar o seu próprio lugar, né? Ele tem como uma premissa tu dar voz para os teus pensamentos, tu poder falar sobre as coisas que tu acredita, né? Assumir a autoria das decisões. E aí, uma das coisas que talvez seria interessante te ouvir na tua experiência, na tua construção e até na tua observação com outras mulheres, né? Dentro do teu círculo, enfim. O que que tu percebe que às vezes impede a mulher ou dificulta a mulher de dizer o que que ela pensa, o que que ela defende nesses espaços de decisão? O que que pode ser algo para também na linha de a gente ficar mais atento, sabe? O que que eventualmente nos dificulta de assumir a autoria das nossas próprias decisões ou das decisões dentro da empresa? Como é que tu percebe isso? Ai, gente, eu sempre tomo cuidado ao responder essas perguntas, porque eu acho que, em que pese eu tenho enfrentado todo Uhum. tipo de dificuldade que uma mulher enfrenta no ambiente executivo, dentro da empresa que eu estou hoje, eu sei que eu tive uma experiência muito privilegiada por ser uma empresa muito consciente, né, de temas relacionados à diversidade e tudo mais, né? Eu sempre tenho aquele cuidado de não colocar o peso nas mulheres, de saírem falando e se mostrando e dizer, não, a liderança tem que ser autêntica, porque a gente sabe que não dá para ser assim em Uhum. todos Uhum. os lugares, né? Mas o que dá, Uhum. sim, é para a gente entender quais são as limitações do ambiente que a gente está, para a gente entender se vai continuar investindo energia nele ou se a gente vai procurar um lugar melhor, né? Uhum. Então, eu acho que essa Sim. é uma das coisas. Mas, para mim, a dificuldade da gente, de fato, dizer o que a gente pensa, né, de tomar, assumir a nossa voz nesses espaços de decisão, primeiro são porque a gente, inevitavelmente, a gente é vítima, entre aspas, dos padrões que a gente conhece, dos estereótipos que a gente Uhum. conhece, né? Eu acho que Uhum. todos vocês já ouviram falar nisso e já fizeram essa reflexão. Que as nossas Sim. maiores referências de lideranças, de comportamentos de Uhum. liderança, são baseadas em homens ou muitas vezes mulheres performando, né, características que Uhum. foram reconhecidas ao longo do tempo como características de liderança porque foram performadas por homens, né? Por Uhum. isso que eu entendo que representatividade importa. É Uhum. muito importante a gente ver outras mulheres na liderança para que a gente possa Uhum. conhecer outras formas de liderar, outras Uhum. formas que a gente respeita, outras formas que nos inspiram, outras
formas que se mostram, né, com credibilidade, que manifestam autoridade de forma efetiva, mas que não necessariamente reproduzem, né, de forma repetitiva aqueles padrões baseados nos estereótipos masculinos que a gente absorveu com o tempo, porque essa é a realidade do mercado. Acho que a síndrome do impostor, que a gente fala que é tão antiga, né? Assim, ela vem um pouco daí, porque a gente sabe que a gente é capaz de fazer muitas coisas incríveis, mas à medida que a gente faz, a gente não está fazendo como os outros. Daí parece que a gente não está fazendo a coisa certa, né? E que em algum momento alguém vai apontar para a gente, vai dizer que, na verdade, o que a gente faz não está valendo, né? Que a gente não está brincando a brincadeira do jeito certo. Eu acho que isso tudo também, considerando que a gente ocupa ambientes que, em geral, são muito homogêneos, ainda são muito masculinos quando a gente vai chegando nas lideranças, existe um medo de desagradar, né, gente? Tem uma vontade de ser aceita no grupo, ou até uma necessidade de ser aceita no grupo, que dependendo do contexto, ela é reconhecida e que faz com que a gente tente se adaptar, se ajustar, ou que a gente meça as nossas palavras e vá gradualmente se mostrando, né, à medida que a gente entende qual é o espaço que a gente pode ter. E isso tudo também impacta em uma busca por perfeição e medo do erro, que além de tudo consome uma energia da gente que é, né, valiosa e vital. A gente com isso tende a só falar quando a gente tem 100% de certeza, 100% de domínio do tema, né? Enquanto outras pessoas estão posicionando ideias que ainda estão em construção. E eu acho que esse, né, daí se a gente entra num papo de coach, assim, o que eu diria para uma pessoa, né, no processo de coaching que está com dificuldade de se posicionar no grupo que ela ocupa? Eu diria, tenta, né? Decide, se tu tem uma opinião sobre um tema que vai ser abordado hoje, então, assim, não sai dessa reunião hoje sem manifestar a tua opinião. Porque a gente vai entender que a maioria das manifestações que a gente ouve, às vezes, numa reunião, elas não são ideias completas, perfeitas, acabadas. Né? Elas são, sim, contribuições sobre as quais começam, né, a se tecer perspectivas, a se formatar uma ideia, uma decisão. E a gente pode participar desse processo também, mas é que a gente se cobra, né, Sim. de chegar lá já com a resposta dada. E com isso a gente fica muito vigilante, né? Eu acho que a gente acaba muito vigilante e acaba tolhindo a autenticidade, né? A gente fica se sentindo Uhum. observada mesmo, a lupa nesses ambientes que são muito masculinos, e isso vai inibindo a nossa espontaneidade, que eu acredito daí que num outro momento, quando a gente consegue transpor essa barreira, é justamente a nossa espontaneidade, essa energia, né, mais autêntica que a gente traz, que acaba fazendo com que a gente tenha sucesso, se destaque e seja feliz com aquilo que a gente está fazendo também é importante, né? Porque a gente fica Uhum. querendo agradar e às vezes a gente esquece que tão importante quanto agradar, porque eu quero só fazer um comentário depois sobre agradar, né? Tão importante quanto agradar é a gente ser feliz, é a gente ser generosa com a gente mesmo e a gente entender que a gente está agindo de acordo, né, com os nossos valores, com aquilo que move a gente, e que a gente está gastando o nosso esforço com coisas que realmente têm um significado para a gente. Mas o que eu ia falar? O que eu disse que eu ia voltar? Me Do perdi. agradar. O agradar, Ah, Marta. eu ia dizer, porque o agradar, eu acho que a gente lê um pouco errado quando a gente quer agradar, e eu não vou dizer, óbvio, a gente não quer chegar num lugar quebrando né, todas as pontes, e não é sobre isso, a gente não quer chegar causando conflito, mas eu acho que a gente lê o agradar de uma forma equivocada, porque agradar não é necessariamente concordar com quem está na mesa, não é necessariamente a gente chegar impressionando. A gente falou antes sobre a leitura do contexto de negócio. A gente Uhum. falou sobre entender os fluxos de valor.
Se Uhum. a gente assume que as pessoas estão dentro de uma organização para entregar alguma coisa de valor, agradar passa por aí. Se a partir do Uhum. meu trabalho eu estiver focando nas coisas certas, eu conseguir mostrar o valor que eu estou entregando, eu conseguir mostrar para o outro que aquilo que eu trago para a mesa vai ajudar ele também, é Uhum. por aí que eu tenho que agradar, sabe? Eu Uhum. acho que mostrando o que eu trago para a mesa, mostrando como a gente pode se ajudar, mostrando o Uhum. que eu tenho para te ajudar, o interesse que eu tenho naquilo que eu estou fazendo, e no final das contas entregando valor para a organização. Às Uhum. vezes a pessoa, o teu chefe, o teu colega, ele não vai ser teu melhor amigo, nem vai te achar a pessoa mais legal do mundo. Mas no final Uhum. das contas, quando a gente está sob pressão, com quem é que a gente quer trabalhar? A gente quer É. trabalhar com a pessoa que a gente sabe que entrega, a gente quer trabalhar com a Uhum. pessoa que a gente sabe que entende, né, Uhum. o que é mais relevante Uhum. de ser feito, né? Uhum. Então, eu acho que às vezes a gente lê um pouco errado, o que que Sim. significa agradar e a gente tenta não, né, a gente tenta só, a gente acaba lendo como não criar conflito, como não ah, criar discordância, como Uhum. mostrar que pensa igual, e não é Uhum. esse o caso, né? Eu acho que no final das contas quem agrada mesmo é quem entrega resultado, quem é confiável, quem é sólido e quem é a pessoa lá Uhum. do lado, por mais que não seja a tua melhor amiga no trabalho, quando Sim. precisar, né, de alguém para contar, vai olhar para ti e vai entender que pode contar contigo. Uhum. De novo, outra resposta, assim, que enche a gente de reflexões aqui, Marta. A Liz levantou a mão. Lizzy, tu queres trazer a tua contribuição? Boa noite, pessoal, tudo bom? Oi. Tudo bom, Lise? Tudo bem. Bom, para quem não me conhece, trabalhei uns anos com a Sabre, ali na Unimed, enfim. E na verdade era uma dúvida, né, Carol? Eu queria trocar uma ideia, Uhum. assim. O que acontece? Eu concordo com tudo que a Marta está trazendo aqui, eu acho que é bem isso. Mas às vezes, quando a gente se vê num ambiente que tu entra, né, que te Uhum. chamaram para uma proposta, digamos assim, de um espaço que estava aberto, né? Uhum. Ali num espaço, digamos assim, de coordenação, sabe? E aí, só que a pessoa ali, digamos assim, te chama, aí só que já tem uma equipe fechada que tá ali há muito mais tempo, Uhum. né? Digamos assim, em tese, teoricamente, ah, digamos, era para ter sido ocupado aquele espaço, talvez por alguma daquelas pessoas que estivessem ali já há mais Uhum. tempo, né? Só que se não foi ocupado é porque, né, enfim, isso é uma coisa que acontece ao natural, assim. Mas Uhum. aí quando tu chega nesse ambiente, assim, e aí tu traz, enfim, novas ideias por vezes a pessoa que tá acima de ti tá concordando, tá, não, vamos fazer, só que não coloca isso de forma clara para a equipe, porque, só que como tu falou, tem essa questão do agradar, que é importante que se tenha esse relacionamento, mas ao mesmo tempo tem algumas alterações que tem que ser feitas, algumas coisas que também vão exigir, digamos Uhum. assim, dessa posição, né? Então eu Uhum. vejo que esse tipo de situação é uma situação muito difícil, assim, porque quando Uhum. tu chega no ambiente assim, quase que, né, fica uma coisa meio. Então aí, e tu sente assim que às vezes, algumas pessoas não contribuem, mas também tudo é um motivo de crítica, né? Mas assim, aí é complicado, assim, às vezes a gente conseguir desenvolver o que tu tem, o que tu precisa desenvolver ali quando tu tá nesse cenário, entende, Marta? E aí eu tô trocando uma ideia assim com vocês, né? Uhum. E é super real, né? Porque uma coisa é o que a gente pode fazer, outra coisa é a gente conhecer quando a gente está num ambiente que de verdade não está preparado para receber o impacto que a gente tem para entregar. Eu acho Uhum, que tu falou, né? Uma intenção declarada de que tu venha, de que tu faça determinada coisa, mas aí eu olharia para essa liderança, né? Eu acho que aí a responsabilidade é dessa liderança de ajudar a fazer com que esse compromisso, né, se realize. Eu lembro sim. que eu tive uma situação, olha só, tive uma situação que foi muito interessante quando eu assumi a liderança de recrutamento, não era uma pessoa de recrutamento, era uma pessoa do jurídico.
Então, a líder de recrutamento saiu, a diretora da empresa na época de operações e a presidente me chamaram e disseram, a gente acha que tu tem que vir para o time Uhum. e dar um jeito, porque havia problemas de relacionamento e havia problemas de resultado no time. Não era esperado que eu trouxesse conhecimento de recrutamento. Eles queriam justamente minha orientação a resultado e a minha capacidade de liderar esse time para que se instaurasse uma colaboração efetiva. Mas, em primeiro lugar, eu fui vista, assim, como outsider, porque saiu a líder do time, alguém estava esperando subir, e, de repente, trouxeram uma advogada, tipo, como assim? Né? Então, teve uma certa hostilidade ali, e eu tive que contar, na época, muito com o suporte da liderança global para poder fazer esse papel. Ao mesmo tempo, dentro do time, eu identifiquei algumas pessoas que iam ser muito chaves nessa nova fase para a qual eu precisava levar o time. E tinha gente ali dentro que não estava a fim de cooperar, não estava a fim de deixar isso acontecer. Em 2 semanas, eu comecei demitindo uma pessoa e mudando umas outras coisas dentro do time. Mas o que eu pensei, gente, sabe aquela coisa, não vou agradar mesmo, né? Porque se eu cheguei aqui em 2 semanas, já estou demitindo gente do time, pessoal já vai aumentar a hostilidade em relação a mim. Mas, na verdade, essa demissão acabou sendo uma demissão que fez bem para várias outras pessoas dentro do time, né? Então, assim, acho que esse julgamento, a gente precisa confiar no nosso julgamento. Eu entendia que a partir do momento que eu tirasse, né, aquele fator que estava truncando o time, as coisas iam fluir melhor. E eu comecei a criar dinâmicas em que as pessoas falassem sobre as coisas, só como quando elas começaram a falar e criticar muitas vezes, eu tive que ter aquela conversa e dizer, gente, beleza, isso está vindo nas últimas 3 semanas. Ou a gente tem uma solução melhor para isso, ou eu não quero mais ouvir a gente falar dessa situação. Né? Então, assim, foi uma necessidade de assumir um lugar de liderança ali para realmente garantir que aquilo que eu estava propondo que fosse feito, que a organização estava pedindo de mim, pudesse encontrar um ambiente para se realizar. E eu vou dizer para vocês, foi muito difícil. Esse foi um momento na minha jornada de liderança que me causou, como outros não causaram, de chegar em casa, sentar, deitar na cama com meu marido e chorar no travesseiro, dizer: eu não sei se eu consigo fazer isso, porque foi muita pressão, foi muita hostilidade, e eu sabia que fazer o que eu estava comprometida, né, com a organização a fazer, e levar aquele time para o estado que eu sabia que ele precisava estar, podia custar muito da minha popularidade, digamos assim. Mas eu acho que no final das contas, de novo, eu acho que o que tu está falando, se tu é a pessoa que está sendo inabilitada, é muito difícil, porque tu precisa confiar na tua liderança e esperar que ela faça isso. Não dá, né? A gente tem que conhecer quais são os nossos espaços de influência, de autoridade e tal, e a gente não vai conseguir quebrar algumas barreiras se a organização não estiver comprometida, e por organização eu digo os líderes, né, a habilitar que isso seja feito. Ao mesmo tempo, daí, né, nessa hora eu tive que olhar em volta e pensar qual é o conceito de agradar, né? Eu tenho que confiar que para eu mostrar um cenário melhor para o meu time e para a organização, eu primeiro vou ter que tomar algumas decisões difíceis e impopulares, confiando que ali na frente esse cenário melhora. E isso me habilitou a entregar o resultado exatamente que a empresa esperava. E olha que legal. Depois de 1 ano e meio, eu saí do time porque eu disse, gente, esse time hoje está rodando lindo, né? Esse time hoje não precisa mais do que eu tinha para dar. Esse time hoje sim precisa de uma liderança técnica, né? Que venha com mais conhecimento, que amplie essa capacidade que hoje eu sei que eles têm o potencial de executar. Mas foi muito legal, porque uma situação que começou muito dura lá no início, né? Se tornou se formou um cenário muito legal de Sim. desenvolvimento para muita gente, de resultado para o negócio. Mas nesse momento eu fui essa líder que teve que se colocar na linha para fazer a coisa acontecer. E eu acho que eu só fiz isso porque eu tive gente em outros momentos que se colocou na linha, sabe, Entendi. por mim Uhum. também. Mas, Lizzie, eu acho que tem uma coisa, né? Às vezes é sobre a gente, é sobre o que a gente é capaz de fazer. E às vezes a organização está limitada
e a gente não vai conseguir fazer milagre. E daí é um pouco daquela escolha, né? Que não é a melhor que a gente toma nas nossas vidas, mas é entender se é aí que a gente vai botar a nossa energia, a nossa melhor energia, Sim, ou se a gente precisa procurar um outro contexto para direcionar o impacto, nosso impacto, né? entendi. Tá Uhum. ótimo, obrigada. A Desculpa pela Débora, resposta muito longa. Não, tá ótimo. a Débora tá com a mão levantada aqui. Débora. Oi, pessoal, boa noite. Prazer, Uhum. primeira vez que eu tô aí com vocês. Convite da Thaís, que eu fui mentorando dela, então ótimo participar. E trazer um pouco do contexto disso que a Marta falou, né, e colaborando com a outra colega que falou. É, eu estava numa mesma situação. Eu fui tirada, vamos dizer assim, tirada, entre aspas, né, de um lugar que eu trabalhava há 14 anos para assumir um novo projeto numa empresa, né, do segmento agro, totalmente diferente de bem de consumo que eu vim e tal, que é um ambiente muito machista, né? Uma mulher para um cargo de liderança, enfim, tudo que a Marta até comentou um pouco dos estereótipos que tem um pouco, né? Ela, graças a Deus, estava numa empresa muito positiva nesse sentido, e eu entrei acreditando no que me venderam, né? Numa visão, né? Você vai para Uhum. trazer suas coisas, sua visão de bem de consumo, e quando eu fui vendo tudo que eu ia trazendo, nada servia, nada era bom, nada. E aquilo foi me consumindo, e a liderança não me apoiou em momento nenhum. Foi a Uhum. liderança que mais me tolhiu e que foi a liderança que me trouxe. E aí, depois de 6 meses, eu mal tinha conseguido entender, né? Tava conhecendo o meu time, enfim, eu fui demitida. Então, porque eu não atendi, enfim, eu não entrei naquele círculo vicioso que já estava lá e queriam que eu entrasse, né, naquele mesmo círculo vicioso que não fazia sentido para o meu, né, para minha consciência profissional, né, de como eu achava Uhum. que deveria se liderar um time, enfim. E como não se sabotar, né, depois de uma situação dessas, porque depois que você sai demitida de um lugar dessa forma, assim, e o teu time até te apoiando, mas a Uhum. liderança que te trouxe não te apoiando, eu acho que é uma situação, assim, bem delicada que eu tô trabalhando aí nesses últimos meses, que é super recente. Então, eu queria até trocar essa ideia com a Marta, assim, Uhum. o que que ela traria para uma situação dessas, assim, e até com o que ela trouxe agora por último, se isso faz sentido para sua vida. Eu estava vendo que não fazia sentido, mas Uhum. antes de eu me dar conta, já me tiraram. Mas Uhum. para quem nunca tinha sido demitida, né, eu com um time que estava, né, me apoiando no meu trabalho, que estava comigo, então é uma situação bem desagradável, mas agora que eu estou voltando, né, a ter consciência do meu trabalho da minha consciência ética e do meu poder de liderança, e que eu não posso Uhum. perder isso, não é isso que vai me fazer ser uma profissional pior, enfim. Então é um momento de reflexão agora também. Não sei se eu teria aguentado muito tempo, eu acho que eu teria saído em algum momento, mas não com 6 meses, que eu achava que ainda eu poderia contribuir mais, enfim. Só trazendo a reflexão também aqui de quando te tiram assim, não te deixam, né, mostrar. Primeiro, Uhum. Débora, eu sinto muito tenha tido que passar por isso, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem muita força que se constrói, assim, por mais dolorida que seja, acho que as reflexões que vêm disso são importantes, né, para a construção dos Uhum. próximos passos da tua carreira. É óbvio que quando alguém te oferece um emprego, ninguém vai dizer, olha, essa empresa aqui não tem muito espaço, né? Para Exato. entrar na roda do hamster que a galera já está girando. Ninguém vai Aham. dizer isso, né? Todo mundo tenta, né, vender uma perspectiva positiva da empresa e às vezes, de fato, as pessoas que estão ali dentro, porque elas estão encaixadas, elas estão, né, funcionando naquele ambiente, elas de fato acham que aquilo é bom. E às vezes a gente vai chegar mesmo e não vai se adaptar. E eu acho que tem uma coisa mais importante do que a gente ser fiel a uma empresa, é a gente ser fiel aos nossos valores. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando dentro da TOTORS mesmo, a gente estava com um grupo, a gente estava em Singapura com um grupo da Austrália, fazendo toda uma conversa sobre cultura, conexão e narrativa.
organizacional, e a gente fala muito dos valores da empresa, e essa consultoria, o cara falou, dentro do exercício que a gente estava fazendo, ele disse assim, olha só, quando a gente tem uma empresa, a gente não pode esperar que as pessoas venham e se conectem aos valores da empresa, né? Tipo, assim, deixem os valores dela fora Uhum. da porta e se conectem aos valores da empresa. A gente precisa, sim, criar outlets, como é que é, né? Canais para que os valores delas possam se alinhar com os Uhum. valores da empresa, né? Se conectar e fazer sentido juntos. Se a gente não vê esse espaço acontecendo dentro da empresa, talvez a gente nunca vá se encaixar. Ou a gente vai se Uhum. encaixar abrindo mão de tudo que a gente é, que também não é o que a gente quer, porque nem é como a gente entrega melhor, Uhum. né? Uhum. Então, eu acho que dentro desses processos a gente vai tomar decisões achando que eram decisões boas, mas que não são. E eu sempre falo que algumas das decisões mais difíceis, impopulares que eu tive que tomar quando eu falo de carreira, eu falo normalmente assim da importância da gente conhecer o que que a gente quer fazer, o que que a gente aspira, o que que a gente está disposto a fazer, mas conhecer os nossos inegociáveis. Assim, quais são os teus valores que tu não negocia? Quais são as coisas às quais tu não vai te submeter? Né? Uhum. Quais são... eu sempre falo, a minha ética é inegociável, né? O respeito po- pe- com quem trata comigo e pelo meu time é inegociável. Eu várias vezes Uhum. já entrei assim em conversas sérias com outros líderes para dizer, olha só, esse tratamento com o meu time que não te dá nada, que não seja um tratamento respeitoso, eu não vou admitir, Uhum. né? Então assim, tem coisas que eu não negocio. E até compartilhando com vocês, eu tô 14 anos na Totrix. A empresa é incrível, a empresa me deu quase tudo do que eu aprendi, né, assim, sobre tecnologia, sobre negócio, sobre liderança. Foi um ambiente sempre muito frutífero, muito incrível para exercitar várias posições, né, várias perspectivas de negócio dentro do negócio global e de liderança também, mas não é tudo sempre perfeito. Uhum. E eu fiz uma mudança de carreira agora no final do ano, né? Que foi a saída da diretoria da liderança de engenharia de América Latina para ir trabalhar diretamente com o CEO. E nessa minha última posição, eu vim enfrentando algumas coisas que não estavam alinhadas com o que eu esperava, né? Como o meu dia a dia. Ai, desculpa, a mãe ligando aqui no WhatsApp. No dia a dia da minha carreira, para minha vida. E, e o que aconteceu foi que quando eu fui convidada pelo CEO para assumir essa posição junto dele, trabalhar junto com ele, eu fiquei pensando, nossa, o CEO global veio me convidar e tal, e ele veio me perguntar em que momento eu estava na minha carreira. E eu parei um segundo e pensei, né? Eu disse, conheço ele, não conheço tanto assim, mas se eu vou continuar nessa empresa por mais alguns anos, talvez eu deva falar. E se ele não gostar do que eu vou falar, talvez a gente acabe a relação por aqui, Uhum. né? E eu vá procurar alguma outra coisa que faça mais sentido para mim. Então, naquele momento, né, ele me perguntou onde é que eu estava na minha carreira e tal, e eu senti a necessidade de falar sobre o que estava o que estava me desconectando da minha função no último ano e pouco, e que eu queria que pudesse ser construído de uma forma diferente numa próxima posição. Porque eu pensei, Uhum. se ele achar que nesse próximo lugar que ele está me oferecendo, isso pode acontecer, beleza, a gente vai junto e eu fico. Mas se ele achar que realmente não dá, que isso que eu estou experienciando lá não é uma coisa que vai mudar, né, nesse novo contexto, talvez eu tenha que escolher uma outra direção. Então, assim, fiquei na empresa, né? Tive essa conversa com ele, ele me acolheu, acho que isso foi bacana. Consegui de novo conciliar meus valores com o da empresa, mas eu acho que isso é muito poderoso, porque quando tu começa a tomar as tuas decisões, né, apoiada nas coisas que tu acredita, elas são tuas. Por mais que tu diga, fui demitida, eu entendo que hoje tu já consegue entender que eu não Sim. teria aguentado lá por muito tempo e eu teria em algum Uhum. momento movido.
para outro lugar. E aí que tu te apropria da tua jornada, tu te apropria das próprias escolhas, não quer dizer que tu nunca mais vá fazer uma decisão, né, que não seja Sim, acertada, mas eu acho que tu começa a ter muito mais chances de acertar e reconhecer quais são os ambientes que te favorecem e os ambientes que vão te dar espaço para tu brilhar, assim. bem, Não sei obrigada, Marta. se te ajudei, mas eu Muito, acho que o caminho muito. está certo. Parece muito certo as reflexões que tu tem feito. Uhum. Obrigada. Marta, esse nosso último espaço aqui de conversa levantam para mim três palavras que fazem parte, eu acho, da gente ocupar nosso próprio lugar enquanto mulher na liderança e na liderança da nossa própria vida, né? Eu acho que tu traz um tema que é integridade, tu poder escolher de acordo com os teus valores, isso parece ser uma coisa que é chega a ser um valor, assim, na tua fala, nas tuas considerações aqui, um pouco de resiliência, né? Porque às vezes a gente vai Muito. chegar e nem, Muita. nem um pouco muito, bastante, um pouco bastante de resiliência, porque às vezes tem um jogo de cintura aqui para dar conta, né? Para a gente tentar contornar e ser verdadeiro com a gente mesmo. E o terceiro ponto que eu acho que é o maior deles é coragem. Ah, coragem. Então, eu quero nomear aqui, botar. Eu costumo dizer que às vezes é muito importante a gente botar placas na estrada, e eu vou botar essas três placas assim, muito grandes porque as tuas respostas, eu acho que ecoam, assim, integridade, resiliência e coragem, como uma parte muito importante de uma mulher, né, ocupar a liderança, não só no cargo, mas a liderança de si mesma, sabe? E eu quero checar se isso faz sentido para ti. Nossa, faz muito sentido. E eu acho que eu tenho alguns sentimentos quando eu ouço tu dizer isso, Hum, assim. Eu acho que eu fico orgulhosa, porque eu acho que uma jornada, né, que consegue ter essas palavras como hum, highlights, assim, eu acho que é o tipo de jornada que eu quero construir, que eu acho que as pessoas deveriam poder hum, construir. Ao mesmo tempo, de novo, eu sinto que algumas decisões, alguns posicionamentos que eu hoje estou habilitada a tomar, eles só são possíveis porque eu já cheguei em uma uhum, determinada posição. Eu sei que uhum, não é fácil para todo mundo, eu sei que não podem ser exigidos de todo mundo. Eu acho que em cada fase da nossa, né, carreira a gente precisa usar de muita sensibilidade, né? Às uhum, vezes de mais resiliência, sim, engolir um pouquinho mais, esperar um pouquinho mais, mas acho que é coragem para nunca deixar de tentar, para nunca se uhum, acomodar para uhum, sempre. E eu disse essa coisa que eu estava comentando, né, sobre os teus inegociáveis. Eu acho que quando a gente fala sobre os nossos negociáveis, os nossos valores, é o que te faz suportar as consequências das tuas ações, uhum, mesmo que as tuas ações não produzam os efeitos que tu esperava. Para mim uhum, se eu estiver agindo de acordo com meus valores, talvez o resultado lá na frente não seja exatamente o que eu esperei, mas eu vou conseguir conviver com uhum, as minhas ações porque eu fui fiel àquilo que eu acredito. Então, acho que uhum, tem esses momentos na nossa jornada que exigem essa coragem, né? E que a gente entende que a gente está se colocando em risco, principalmente como uhum, mulheres. Não estou dizendo que homens não passem por esse processo, mas eu acho que nós, como mulheres, né, nos expomos muito mais para a gente conseguir, né, se uhum, mostrar, tomar as nossas decisões, se posicionar e ser autêntica. Mas isso ressoa muito, muito para mim. Para mim, integridade, como tu falaste, é inegociável. Eu acho que essas são as pessoas com quem eu quero me relacionar e é quem eu quero ser, uhum, né? Para quem está tratando comigo desde uma perspectiva de ética, mas também integridade de estar uhum, inteira, né? uhum, No lugar que a gente está, e as pessoas saberem o que esperar de ti. Resiliência, porque nada é fácil, não é sempre fácil, e quando a gente lidera, a gente uhum, começa a entender isso, né? Muitas uhum, vezes, como liderança, a decisão certa a ser tomada, ela é uma decisão difícil, ela é uma decisão impopular, e a gente vai ter que lidar com elas em muitos momentos, assim, né? As pessoas vão estar uhum, tomando e a gente vai ter que compreender.
Então, acho que Uhum. resiliência também é entender que nem todos os momentos eles vão ser propícios para a gente fazer o que a gente gostaria e para a gente vivenciar Uhum. dentro da organização que a gente gostaria. E a coragem está nesse lugar, assim, eu acho que cada passo, cada vez que a gente quer alcançar um pouquinho mais, a gente vai estar colocando alguma coisa em risco. E Uhum. acho que a pergunta que a gente precisa fazer é justamente isso: o que que justifica para a gente tomar esse risco? Para mim, a resposta sempre foi essa, assim, de entender que se eu estou atuando de acordo com meus valores, eu consigo conviver com as consequências dessa Uhum. tomada de risco. Uhum. Uhum. É muito bonito de ouvir uma liderança baseada em valores. Parece, assim, algo importante e um pouco raro, Marta. Então, quero te dizer, quero te agradecer, meu Deus, que presente essa noite de hoje, te ouvir. A gente tem um pouco menos de 10 minutos aqui juntos e quero checar se alguém tem alguma pergunta para Marta. Senão, eu vou fazer uma pergunta de fechamento aqui dentro da nossa conversa, porque, como esperado, a nossa 1 hora passa voando. Muito rápido. Ah, ok, a Elisa está dizendo uma conversa inspiradora. Que bom, Elisa, que tu tá aqui. Elisa tá de licença maternidade e arranjou um Ah, espacinho lá entre um embalo e outro. Carol, vi que Eu tu acho abriu que o tudo microfone. bom. Bom, eu acho que não. bom. Por aí os horas falando, né? E eu Uhum, incluiria em tudo que eu acho que é um pouco na integridade, mas a coerência, assim. Eu acho que tu fala com muita serenidade, com muita coerência, com muita. E eu uhum, ia compartilhar mais, eu acho que, né, tu foste cirúrgica, assim, em muitos momentos, em especial até na questão da gente ter clareza do nosso local de fala e da responsabilidade do nosso local de fala. Eu acho que quando a gente chega nesse nível, a gente tem uma responsabilidade maior, né? Eu tenho conversado isso com muitas das mulheres assim com quem eu interfaceio, porque a gente sabe o privilégio que é estar na posição que a gente está, né? E eu acho que a gente tem que reconhecer que não é fácil chegar nesses locais. Às vezes uhum, a gente menospreza ou minimiza o uhum, porquê estamos onde estamos, e cada uma de nós certamente vai olhar sobre a sua trajetória, sobre a sua jornada, e tem um porquê de estar ali. E eu acho que isso é um ponto que a gente tem que ajudar a dar mais luz para as mulheres que não conseguem ou que talvez desistam ao longo da jornada, porque não é fácil, né? Então, uhum, tu convive em ambientes bastante masculinos, tu assumiu uma liderança de uma área totalmente fora da tua zona de conforto, e isso fala sobre liderança, né? Não fala sobre conhecimento técnico, fala sobre inspiração, sobre tudo que tu comentaste aqui. E eu ia aproveitar e só fazer um comentário que eu gosto muito, em alguns momentos tu trouxe ali. Há muitos anos eu li um livro que chama Maquiavel para Mulheres. E eu acho ele não é tão comentado, mas eu gosto muito dele, assim, porque ele fala da gente poder usar mais dos nossos artefatos femininos, né? E eu acho que tu trouxe isso em muitos momentos na tua fala e talvez reforçasse. A gente tem que aprender a não se comportar daquilo que o ambiente nos convida a nos comportarmos, mas de uhum, fato a gente conseguir incorporar o que é nosso, né? O que é autêntico de ser mulher e usar todos esses dons que tem intuição, tem uma habilidade emocional, tem. Eu acho, eu exercito muito e falo muito sobre isso também no meu dia a dia. Eu acho que quando a gente começa a observar as lideranças femininas no ambiente de trabalho, eu acho que às vezes elas tomam decisões muito mais difíceis do que os homens. Elas têm muito mais capacidade de assumir e bancar uma decisão, porque eu acho que tem uma questão da natureza da mulher que ela tem um instinto da sobrevivência, né? Sobrevivência da sua prole, da sua família, acho que a gente carrega isso com a gente, assim. uhum, Então eu noto que a mulher, quando tem que fazer algo, ela faz, ela acha o jeito de fazer, com cuidado, com habilidade, com sem tirar o amor, né? Juntando o lado racional com o lado emocional. E eu acho que isso a gente ainda percebe pouco, porque eu acho que os ambientes ainda não são tão uhum, femininos, né? Eu também convivo num ambiente essencialmente muito mais masculino, enfim. Mas eu acho que a gente botar mais luz nisso e, de fato, né, te parabenizar, é sempre um prazer te ouvir, porque eu acho que a gente tem que dar valor a isso e poder usar o nosso espaço para seguir ajudando outras mulheres a chegarem nessa posição e por mais equidade nos nossos ambientes, que a gente sabe que o quanto isso agrega, né, para todo mundo, né, para uma sociedade mais igualitária, enfim. Então, só te agradecer e te parabenizar. Ah, obrigada, Carol. Carol é incrível, uma super líder, assim como eu falei no início da Sabrina, assim, é competência, é uma autoridade no que faz, mas essa autoridade
terna, né, e sólida. E eu acho que tu falaste de uma coisa que eu trago muito para mim. Uma vez eu fui falar num evento e a pessoa me perguntou: qual é o peso de ser pioneira, né? Assim, de ocupar um lugar de liderança numa indústria majoritariamente masculina. Eu disse: eu não penso no peso do pioneirismo, eu penso na responsabilidade que vem com ocupar esses lugares, que é uma responsabilidade de trazer outros. E assim, eu acho que, né, eu tive que aprender a falar mais assertivamente, eu tive que aprender, como eu falei, a direcionar e tal, e eu acho que para minha surpresa, as pessoas agradeceram muito quando eu comecei a fazer isso mais, isso fortaleceu a minha liderança, mas eu nunca deixei também de ser uma líder que reconhece, que agradece, que pergunta como a pessoa está. E quando eu saí do meu último time, assim, agora, né, esse time de liderança de América Latina que eu deixei para ir para a posição global, eu tive uma conversa com eles e, sabe, de tudo que eu podia pensar na conversa, o que eu queria de verdade era agradecer ao time por ter me permitido liderar da forma que eu acredito e que eu sei liderar, né? Que é uma Uhum. liderança colaborativa, que é uma liderança humana, que é uma liderança, né? Em que eu digo, para mim, o maior poder que a gente tem quando a gente cria um time é a gente ter um desafio imenso e a gente sentar numa sala e olhar para a cara um do outro e entender que naquelas pessoas a gente encontra as pessoas com quem a gente quer enfrentar esse desafio. Acho que como líder eu quero criar times desse tipo, né? E eu Uhum. tenho, talvez um dos maiores orgulhos na minha jornada é olhar para os times que eu criei ao longo do tempo e entender que em algum momento todos eles se tornaram esses times. E eu Uhum. penso que se eu posso deixar uma marca, é assim, de estar construindo líderes que tiveram essa experiência e que quando forem formar os seus próprios times, também vão buscar reproduzir essa experiência para as pessoas que trabalharem com eles. Uhum. Então, eu acho que vem muita responsabilidade quando a gente vai chegando nesses lugares, e eu acredito que se a gente conseguir ser habilitador nesse nível, a gente vai ter mais e mais mulheres encontrando espaços, perfis de diversidade encontrando espaços, e organizações muito mais humanas, muito mais inteligentes, muito mais inovadoras, simplesmente pela, por as lideranças criarem, né, esses espaços de abertura. Uhum. Que presente, Marta. Meu Deus. Voltamos ao início da nossa conversa, quando tu fala sobre a verdadeira missão de um líder, que é habilitar pessoas. E eu acho que tu traz isso com maestria durante toda a nossa conversa e fecha com essa tua fala final. E nós estamos aqui a 20h15 quase aqui, né? E eu quero te agradecer. A Fer Damiani também está te dizendo aqui que foi muito bom te ouvir, agradecendo a tua participação. Agradeço a tua disponibilidade de estar aqui conosco nessa edição do Imagina. Conversas Conscientes e nos trazer tanta luz. Eu acho que só isso que eu posso te dizer, tanta luz numa terça-feira à noite aqui. Muito obrigada, Marta. E, enfim, sabe, não sei se tu queres trazer algo nesse fechamento também. Te dou esse espaço aqui também para tu fazer tua consideração. Rapidamente, sem combinar, mas acho que nesse ambiente do Conversas Conscientes eu destaquei algumas referências da Marta que confirmam até um Uhum. propósito, né? Então não é à toa que a gente te fez esse convite. A Marta trouxe aí com muita força, né? O destaque da presença, do autoconhecimento, da liderança autêntica, que já foi um tema essencial para uma conversa aqui nesse ambiente, essa potência do mapa de influências, saber fazer conversas difíceis, né? Com coragem, que só desperta pela autoconfiança. E com Uhum. muita sabedoria, né? Eu traria, eu acho que de toda a interação e da conversa, eu bebi muito de uma fonte de sabedoria aqui. A Carol fez a referência de muita luz e eu gostaria de reforçar com muita sabedoria, agradecendo e te parabenizando muito pela jornada. Ai, Uhum. obrigada de novo, meninas, pela confiança. Obrigada por vocês que ficaram aqui. E eu sempre digo assim, uma vez conectadas, seguimos conectadas, né?
Estou acessível. Eu acho que essa conversa hoje vem de mim, amanhã vem de vocês. Eu quero que a gente possa continuar trocando. Eu acho que essas redes que a gente cria são muito, muito importantes para a gente continuar evoluindo, né, no ambiente organizacional, esse ciclo virtuoso, né, de lideranças mais responsáveis, mais humanas. E, enfim, uma vez aberto o canal, sempre aberto, contem comigo, estou sempre à disposição. Maravilha. Obrigada, Marta, mais uma vez. Obrigada, Sábia. Obrigada a todas vocês. Então, uma boa noite, um bom descanso a todas. Até mais, Boa gente. noite, Obrigada, gente. gurias. Boa Boa noite. noite, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.